pessoal, bom dia a todos e todas. Sou André Chataloff, estamos aqui representando a Apex no programa Projeto de Vida. Projeto de Vida, ele é patrocinado, pela Apex. O que é a Apex? É a Associação Internacional da Programação Existencial. E qual que é o objetivo dessa instituição? O objetivo dessa instituição é ajudar as pessoas a identificarem a sua programação, o seu projeto de vida. Por que a gente já vê isso como importante? Porque é o seguinte, dentro das diversas abordagens filosóficas que nós temos sobre o que é a vida humana, qual o motivo de nós estarmos aqui, de onde que nós viemos, para onde que nós vamos, o que você e eu temos a fazer aqui na Terra, se isso é alguma coisa à revelia ou é algo planejado. Então, com base em toda essa condição filosófica, a Apex ela tem um posicionamento. Esse posicionamento ele é bem simples. A gente admite que essa vida ela faz parte de um conjunto de vidas. E para que elas existem? Elas existem para o nosso aprendizado, para a nossa evolução, para o nosso desenvolvimento. Ou seja, não tem como nós evoluirmos numa única existência, pronto, acabou, viramos pó, entendeu? E do pó viemos e vamos nos tornar pó e pronto. Quem vai tornar-se pó é a matéria, é o corpo biológico, esse corpo aqui de carne e ossos. Os ossos são minerais, a carne, tudo são hidrocarbonetos, né? Nós estamos num processo de usar os recursos aqui do nosso planeta. Mas, efetivamente, o que mantém isso vivo, o que mantém a cognição e tudo isso funcionando, é o que nós estudamos, que chama-se a consciência. Essa consciência é o eu, o ego, a essência, é algo muito maior do que esse veículo. A consciência, ela usa esse veículo para se manifestar, mas não é o veículo. E a gente percebe isso por diversos pontos. Vamos dar um exemplo? Vocês já ouviram falar, e até mesmo no programa recente, aí, de uns 15 dias atrás, do Bial na televisão, na Globo, ele até abordou sobre experiência da quase-morte. O que é experiência da quase-morte? É aquela posição em que, num momento extremo, de quase falência, ou praticamente a súbita falência, a falência temporária do corpo biológico, a personalidade ela se exterioriza, ela se projeta do corpo biológico e tem uma percepção, inclusive, ali do que os médicos estão fazendo, do que as enfermeiras estão fazendo, relata situações em que é impossível a gente admitir pela ciência convencional que, tipo, o ser humano, ali em estado de coma, ou estado de praticamente morte biológica, ele consegue, por um atributo maravilhoso do cérebro, ter uma perspectiva superior, olhando de cima o que está acontecendo no centro cirúrgico. Isso é um absurdo, isso não existe, é incabível, é ilógico. Mesmo porque, para olhar pela biologia, você tem que olhar pelos olhos. Para escutar, você tem que escutar pelo ouvido. E para ter essa cognição, tem que ter uma cognição que passe esses sensores para o cérebro. Então, quer dizer, o cérebro ele não funciona sozinho, sem o ouvido, sem os olhos. E mesmo porque a gente percebe que a pessoa que tem algum problema auditivo, ela não escuta e pronto. Então, é um processo que pode ter o cérebro que seja, pode ser a função mais avançada do cérebro, ele precisa dos sensores biológicos. Então, como que é explicado essa condição que o indivíduo ele consegue visualizar um centro cirúrgico e o que as pessoas estão conversando, inclusive, e até tomando decisões do tipo, olha, não, eu vou tentar mais uma vez, mas ele já morreu, mas eu vou tentar mais uma vez. E nessa última tentativa, ele volta à vida humana e depois relata e fala, olha, doutor, obrigado por você ter insistido, porque eu escutei que o pessoal já estava desistindo e você quis dar mais um eletrochoque, mais um estímulo cardíaco, e aí eu consegui voltar. Então, quando a gente observa esse tipo de relato, isso mostra que nós somos muito mais do que esse corpo de carne e ossos. Você pode nem admitir isso, né? Então não acredite em nada. O programa aqui ele é mais para informar, ele é mais para trazer essa indagação, né? E fazer você buscar, você fazer a investigação. Você é senhor de si próprio e tem que ir atrás das coisas para entender como que elas são e, de alguma maneira, buscar tirar vantagem disso.
E então existe uma vantagem de você saber que você vive diversas vidas? Sim, porque chega um momento que você tem que começar a abrir mão de certas coisas, né? Ou seja, valorizar os demais, funcionar em grupo, não ser tão egoísta, ser mais altruísta. Então, todos esses reposicionamentos, toda essa reciclagem, ela é motivacionada, ela é impulsionada pelo quê? Por essa reciclagem, por essas derivações dos fenômenos. E nós admitimos, então, que isso é um fato. E quando nós estamos numa série de existências, e isso explica muitas coisas, explica por que existem consciências prodígio, por que existem consciências que têm aptidões, habilidades, e que são inexplicáveis pela, vamos dizer assim, pela condição até da infância, como que uma criança pode falar diversas línguas, como uma criança pode já mostrar uma multidotação, múltiplas capacidades, inclusive artísticas, inclusive mentais. Então aí você vê que isso tudo só é explicado por quê? Porque nós vivemos mais, nós temos mais informação, nós temos mais capacidades do que a vida humana nos entregou até aquele determinado momento, até este momento. Então nós somos fruto das diversas séries de existências até o dia de hoje. E aí o que a gente admite? Que muitos, então, a partir do momento de saturação, de evolução, em determinado momento evolutivo, que não são todos, a pessoa começa a planejar a próxima vida humana. Começa a planejar quem são seus pais, qual que será o estado, o país em que ele vai nascer, quais são as suas metas, né, para serem cumpridas, alcançadas, objetivando o quê? Objetivando fazer acertos kármicos. Então, vocês já ouviram falar em karma. Dificilmente na cultura brasileira alguém chegar e falar assim, olha, você já ouviu falar a palavra karma? Dificilmente uma pessoa que não ouviu. Mas vamos imaginar que você seja essa pessoa. Não há problema nenhum. O karma, ele tem a ver com um conceito que é muito antigo, muito explorado, principalmente no Oriente, que vai falar sobre um seguinte aspecto, em que nós somos e temos um nível de liberdade de acordo com as nossas ações. Então, todas as ações, elas têm um efeito. Eles têm uma derivação, ação, ação e reação. Então, dentro do nosso livre-arbítrio, se você tomar uma ação boa, aquilo vai reverberar como uma onda e vai voltar aquilo para ti da mesma forma que a ação boa, ela volta uma onda boa. Se você fizer alguma coisa contraproducente, negativa, contra uma outra pessoa, contra um grupo de pessoas, essa onda ela vai retornar para ti com um efeito negativo. E aí a pessoa ela vira e fala, o cosmos está sendo injusto comigo. Não, às vezes o ponteiro da justiça está apontando para o devedor, no nosso caso nós mesmos. E a pessoa não gosta de pagar dívida, não gosta de sentir, né, entendeu? Na hora ali de fazer os acertos de contas. Então, dentro dessa relação de causa e efeito, é muito importante a gente, então, começar dentro de um processo de lucidez a sacar. Poxa, então se eu fizer estrategicamente, não por uma intenção calculista, fria, propriamente dita, mas com uma percepção de como que funciona o cosmos. Né? O cosmos, ela funciona o seguinte, quanto mais você ajudar os outros, mais você será ajudado. Então, se o cosmos funciona dessa forma, por que você vai nadar contra a maré? Por que você vai insistir, ser egóico, egoísta e puxar toda a brasa para a sua sardinha e não pensar nos demais? Então isso mostra que quando chega um determinado nível de lucidez, de lógica, de ponderação, de maturidade naquele indivíduo, ele começa, inclusive, a planejar ações benfazejas do que ela tem que ajudar as pessoas. E essa ajuda, ela está derivada principalmente do que ela sabe fazer. Então, das aptidões que ela vem construindo nessa série de existências. O que ela é boa, né? O que as pessoas valorizam. Então, o que você é bom? O que as pessoas te buscam para perguntar o quê? Para você ajudar em quê? Você é útil em quê? Então, a partir disso, você começa a ter uma visão do que é a tua programação existencial. Então, o programa ele serve para isso. Ele serve para abrir essa porta e trazer esse assunto à voga.
Para melhor entendermos isso, nós teremos uma entrevista daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo, né? A gente vai ter um intervalo comercial daqui a pouco, que o tema será aportes proexológicos do inversor. O que é proexológicos? Proexológicos tem a ver com proex, programação existencial. Então, quer dizer, projeto de vida. São aportes perante o projeto de vida do próprio inversor existencial. O inversor é um conceito novo, é um conceito que diz o seguinte: por que a pessoa inverte? Ela inverte porque a linha natural da vida humana, qual que é do ponto de vista da assistencialidade? Ela é bem simples. A pessoa, ela nasce, ela estuda, ela desenvolve, ela começa a ter um nível de maturidade, ela sai da casa dos pais, ela vai ter a sua própria família, ela vai desenvolver um trabalho, alguma coisa na sociedade, ela vai ser autossuficiente e lá para o final da sua existência, quando ele já meio que fechou, né, todas as gavetas, né, do ponto de vista da vida humana, fez a sua parte, ele chega e fala: agora eu vou ajudar os outros, porque eu já criei meus filhos, eu já consegui minha casa, eu já fiz tudo que eu tinha que fazer para mim, agora eu vou pegar o meu tempo útil, eu vou ajudar os outros, eu vou fazer uma coisa em prol da humanidade. Isso tem a ver até com a hierarquia, que tem um pesquisador, né, chamado Maslow, ele colocou essa ideia de que as pessoas começam atendendo a sua necessidade básica, a necessidade básica de alimentar-se, de sobrevivência, mas quando ela começa a atender todas essas necessidades básicas, elas começam a buscar outras necessidades, inclusive necessidades materiais, necessidades de ter ali a sua casa, o seu carro e tudo mais. Só que uma vez tendo isso, ele começa a querer ter outras coisas, ele quer ser valorizado pelos amigos, ele quer ser bem visto na sociedade, então ele começa a ajudar os outros. Então, nessa fase, ele começa, então, a criar um processo de karma mais positivo, porque ele está pensando nos outros e não em si. Só que isso é no final da vida, vocês compreendem a situação? Agora, o que o inversor faz? Ele começa a fazer isso no começo da vida. Então, quando você pega um jovem que ele nem conseguiu as coisas todas para ele nem resolveu todo o processo da formação, dentro do pé de meia, dentro das suas conquistas, mas ele já está pensando, mesmo jovem, no que é o melhor para os outros, e já está começando a fazer a sua ajuda, ele inverte a situação. Ele deixa de seguir uma ordem natural, lógica, que a pessoa pensaria isso só no final da existência, ele inverte trazendo para a juventude. Então vocês concordam comigo que esse jovem, ele tem coisas positivas no ponto de vista do dia a dia? É uma coisa para a gente estudar? É uma estratégia diferente do que a gente vê por aí? Porque a gente vê que não, às vezes o jovem ele está na dele, ele está centrado no seu processo e isso está certo, né? É o momento dele. É o momento que ele tem que investir nas coisas dele para depois ajudar os outros. Mas e aquele que já consegue ajudar os outros ao mesmo tempo que está se ajudando? Ele é um pouco diferente. E aí tem vantagens? Lógico, tem muitas vantagens. Ele perde também muitas coisas? Lógico que perde, porque para você fazer uma coisa tem que abrir mão de outra. Então tudo isso nós vamos discutir daqui a pouco com o Charles Souza. Ele vai trabalhar esse tema conosco, tá? Nós sempre no início do programa trazemos uma questão, e essa questão ela é bem simples, ela diz o seguinte: qual seria a relevância então do inversor, essa pessoa que a gente descreveu, ou do jovem, estudar sobre o projeto de vida, estudar sobre a programação existencial para ele? Qual que é o grande motivo? Para que serve? É esse que é o objetivo que a gente quer responder. Então vamos, nesse primeiro bloco, escutar o Caio Polizel. O Caio Polizel é um pesquisador sobre autogestão. Ele vai dar um recado para a gente e já voltamos. Agora, o Momento Autogestão. Olá, ouvintes e assinantes de nossos canais, sejam bem-vindos a mais um Momento Autogestão. Eu sou o Caio Polizel e hoje vou falar sobre a lei do retorno. E quem já nos acompanha aqui facilmente fará uma correlação com algumas das áreas da vida que nós tratamos na autogestão existencial, podendo ser a área das inter-relações, dos aspectos intraconscienciais ou mesmo da interassistencialidade. Juntas essas áreas ou separadas, você verá que todas elas possuem alguma relação com a lei do retorno. Ok, mas então
Como podemos definir a lei do retorno? De modo bem simples e direto ao ponto, nós podemos dizer que a lei do retorno ela se mostra como a ideia de que cada ação efetuada por nós gera um retorno, ou reflete algo a nós mesmos. De modo ainda mais simples, nós podemos dizer que a lei do retorno ela se refere basicamente ao velho ditado: o que você dá é o que você recebe. E para ampliarmos as correlações, podemos associar esta lei do retorno à lei do karma, que também envolve a causa e efeito. Sendo esta lei utilizada por várias linhas de conhecimento, a fim de explicar que todo efeito tem uma causa correspondente. Ou seja, toda atitude praticada, seja ela benevolente ou não, ela terá uma consequência. Mas como nós podemos exemplificar o que nós poderíamos chamar, e como é evidenciado pelo pesquisador Valdo Vieira, a lei do retorno experienciada lucidamente? Então, como é que eu posso viver a lei do retorno, perceber a lei do retorno de modo lúcido, com as experiências lúcidas do dia a dia? E também como nós podemos verificar ela funcionando. Vamos à prática disso. O professor Valdo ele cita que a experiência lúcida da lei do retorno ela ocorre na hora que você fica atento ao que você faz e no resultado disso, ou seja, no que você vai receber dessa sua atitude. Se você fez uma coisa boa, você recebe um retorno super positivo. E se você fez algo que não é tão bom, você normalmente terá um revertério, uma situação que não é tão confortável. Bom, é comum nós encontrarmos exemplos, e eu mesmo já vivenciei isso, de quando damos algo a alguém, até mesmo dinheiro, mas não necessariamente apenas dinheiro, muitas vezes dividindo o pouco que nós temos. Pode ser o tempo. Estou com o tempo escasso, mas vou me dedicar a alguém. E esse foco profundo deve ser o auxílio a outra pessoa. Nenhuma outra intenção por trás. Quando nós fazemos isso sem nenhuma intenção, apenas com o foco de auxílio ao outro, em poucos dias é muito frequente recebermos o retorno com o dobro do que doamos. Novamente, sendo isso dinheiro, tempo ou qualquer outro recurso. E aqui eu faço um parênteses em minha fala, trazendo à tona o que me conquistou na Conscienciologia, que é o princípio da descrença. De modo a não querer que vocês, ouvintes, acreditem no que estou falando, pois isso seria um dogma, vamos assim dizer, mas sim para que você reflita experimentando e tendo suas próprias experiências. Mas retornando ao tema, o fato é que tudo é um processo de retorno, de causa e efeito, contendo um fluxo natural por trás disso. Obviamente, os retornos variam de pessoa para pessoa, de trabalho para trabalho, do alcance intra- e extrafísico da assistência envolvida, mas sempre, e nisso eu posso ser enfático, se focarmos na assistência, tudo muda. E o retorno virá nas mais variadas modalidades. Em resumo, se entendermos que o essencial em uma vida está em colocar os outros em primeiro lugar, e que isto, por si só, já nos trará um retorno inimaginável, compreenderemos que a interassistência não tem limites. Então, você tem vivenciado e está lúcido para a lei do karma, da causa e efeito? E quanto à lei do retorno, você já tirou proveito dela? Que tal testar um pouco do que eu falei antes e ver se isso tudo faz realmente sentido, usando, é claro, o princípio da descrença? Bom, por hoje é isso. Te vejo no próximo Momento Autogestão. E quem perdeu os episódios anteriores já sabe, digite Momento Autogestão no seu tocador de música preferido. Seja ele o Spotify, o Google ou o Apple Play. Grande abraço e até mais. Você ouviu Momento Autogestão. E aí, pessoal, gostaram aí das dicas do Caio? Então vamos para um rápido intervalo comercial e no retorno estaremos com o Charles falando sobre os aportes, justamente do ponto de vista do projeto de vida, né, que é da programação existencial,
do inversor que nós discutimos agora. Fique ligado, já voltamos. Voltamos. Só aqui para dar um recado, né? Tem muita gente aqui no Facebook, falando bom dia, né? Então, muita gente dando bom dia, desde a Simone, o Eduardo, o Fábio, a Janete, a Eliane, a Denise, a Rosa. Então, quer dizer, bom dia para vocês também. Aproveitem, né? Se tiverem alguma questão, vocês podem colocar e a gente passa aqui para o Charles. E vamos lá, Charles. Então vamos primeiramente, né? Como que vai? Tudo bem? Olá, André. Olá a todos que estão acompanhando. É um prazer estar aqui, podendo trocar um pouco de conhecimento com você. Ótimo. Então vamos se apresentar. Então o Charles, ele é estudante vestibulando. Ele mora lá em Chapecó, em Santa Catarina, uma cidade muito adorável, muito bacana. Quem não conhece, vale a pena conhecer. Ele é natural de Videira, também Santa Catarina. Conheceu a Consologia em 2014. Ele é voluntário desde 2018. Atua na Ectolab desde 2018 e agora na Apex. A Ectolab é uma instituição, né, conscienciocêntrica que estuda o ectoplasma. Quer dizer, aquela energia mais densa que favorece a cura, que favorece a assistência. Então, eles estudam muito essa questão. Já tem muito assunto, né, muito livro, que fala sobre ectoplasmia, sobre médiums ectoplastas. Né? Então, é bem esse assunto do processo da doação de uma energia mais densa e da assistência que isso promove. Então, a Ectolab é uma instituição conscienciocêntrica da Consologia focado nesta matéria. E a Apex, ele também é voluntário da Apex, que é a Associação Internacional da Programação Existencial, que estuda o projeto de vida. E ele também auxilia nas pesquisas, né, conscienciológicas de um grupo chamado Grupo de Pesquisa da Consologia, que é GPC, 700 Experimentos. E 700 Experimentos, ele é aberto, né, para quem tiver interesse. Ele tem ali uma frequência, né, praticamente, ele é o que? Quinzenal? Charles? Isso mesmo, quinzenal. Uma frequência quinzenal. E o que ele estuda? Ele estuda um livro, né, o livro ele é os 700 Experimentos da Consologia e se debatem esses experimentos. É bem interessante o assunto que dá para se estudar muito a Conscienciologia através desse livro e ele pode ser baixado em PDF. Ele é acesso livre através do site da Editares. A Editares é a editora de livros da Conscienciologia. Tá? Então, apresentado o Charles. Então, Charles, seja bem-vindo. Você gostaria de completar alguma coisa de tudo isso que eu disse? Eu acho que esse começo foi perfeito, André. Pode mudar a sequência. Então, vamos lá. Vamos aproveitar o Charles que está com o gás todo e saber, né? Primeiramente, Charles, você é um inversor? Para você falar aqui um pouco sobre os inversores, né? Você se considera esse inversor? Ou seja, eu fiz uma narrativa, né? Falando até para o grande público o que seria um inversor, que é essa pessoa que ela, ao invés de lá às vezes, terceira idade, quarta idade, ele acaba querendo entrar num processo assistencial, ajudando os outros, fazendo até papéis comunitários, em muitos casos. Ou seja, retribuindo à sociedade, né, o que ele recebeu. E o jovem, no caso, quando ele faz isso na juventude, pode ser que ele se caracterize pelo inversor. Né? Então, como que você vê essa condição do próprio inversor e até você se considera inversor e até você traz esse tema, né, aportes, né? O que seriam para você esses aportes, né, que você está falando do ponto de vista da programação existencial? Certo. Bom, com certeza eu me considero inversor, porque, bom, eu ainda sou jovem e eu considero a inversão existencial ser uma condição que deve ser assumida, porque não é todo jovem que assume aquilo que ele tem que ele vem para fazer nessa existência. É uma condição a ser assumida. E eu passei a olhar para isso a partir do momento em que eu percebi como é importante você
deixar uma contribuição para a humanidade na sua existência. Você simplesmente não veio aqui para, digamos, popularmente comer bolo de chocolate, né? Para ficar só se divertindo sem deixar algum tipo de contribuição. E eu comecei a estudar sobre inversão existencial e percebi que a gente, sendo jovem ou adulto, nós temos sempre muitas ferramentas disponíveis que podem ser utilizadas para a gente conseguir avançar na nossa evolução, na nossa programação de vida. E justamente essas ferramentas são os aportes. Então, pode, digamos, ser um sinônimo nesse sentido. O aporte é uma ferramenta utilizada tanto por inversores como por outras pessoas que também busquem avançar na programação de vida dela. Agora, só reforçando, né, Charles, você está falando com a gente diretamente de Chapecó, né? Você está falando aqui pelo WhatsApp, né, para a gente está se vendo, mas como nós não temos a tecnologia para mostrar, né, que você está aqui interagindo comigo também pela plataforma. Mas é interessante, você de alguma maneira atilou, né, pensou em processo de assistência, foi por uma questão até, você tinha ideias inatas? Ou como que você foi recuperando informações ali do ponto de vista desse curso intermissivo, esse período entre uma vida e a outra, né, do planejamento dessa programação existencial? Sim, penso que sim. Com o passar do tempo que eu fui estudando a Conscienciologia cada vez mais e experienciando diversos tipos de casuísticas na minha vida mesmo, eu fui recuperando as unidades de lucidez, digamos assim, sobre o que eu deveria fazer, com base no que eu planejei lá no curso intermissivo, que foi o curso que a gente se prepara para planejar o que a gente vai fazer quando retomar, quando vier para essa existência intrafísica. Então eu considero que eu recuperei algumas unidades de lucidez, mas ainda preciso recuperar bastante, preciso ter muitas experiências durante a minha vida para conseguir fazer o restante. Agora, você falou em aportes. Quando a gente pensa em aportes, nós avaliamos muito a questão do aporte financeiro, né? Então, o aporte é quando você tem lá um investimento tal, e de repente surge uma grana extra, uma ação extra não planejada, mas que aquilo dá uma turbinada, aquilo de alguma maneira potencializa, né, as ações que você está buscando. O que seria e quais seriam os aportes, né, que você está falando, né, aqui, aportes proexológicos, aportes do próprio projeto de vida que você admite que teve? Bom, eu penso que dois que eu posso destacar assim de cara seria a educação e a intelectualidade. Por quê? Porque, no meu caso, sempre estudei em escolas muito boas, sempre fui orientado por familiares, pelos demais, a dar valor para o estudo. E também percebi que eu tinha facilidade para entender os conteúdos quando estava estudando na escola. Além disso, no caso da minha família, tenho pai e mãe, que são muito estudiosos. Também a minha avó, materna e paterna, elas eram professoras. Então, digamos, desde sempre eu estive imerso numa cultura de estudo. Então, isso me ajudou a dar valor para a educação. Eu considero que isso é um aporte. Porque se eu não desse o valor, provavelmente não estaria estudando, não estaria avançando no meu conhecimento, ampliando a intelectualidade. E, por exemplo, no ensino médio, enquanto muitos amigos meus saíam em festas, ou ficavam matando aula quase todo dia, durante a semana, para fazer sabe lá o quê, eu estava preocupado em estudar para o vestibular. Porque para mim era algo que fazia mais sentido, mais produtivo. Claro que existiam outros alunos junto comigo que estudavam, mas infelizmente era uma grande minoria. E nesse momento, eu ainda estou em período de vestibular e quero um curso concorrido. Então eu considero serem a educação e a intelectualidade serem dois aportes fundamentais nesse momento que eu considero decisivo. Mas além de falar somente sobre educação e intelectualidade, também dá para destacar a educação familiar que eu tive. Ou seja, os valores que meu pai e minha mãe sempre me passaram, e meus tios, meus avós, todo mundo me passou, fez com que eu criasse meus próprios juízos de valor e contribuíram para eu ter uma visão que digamos, me fizesse ter construir mesmo valores adequados, positivos. Além disso, incentivo e liberdade para realizar o curso que eu quisesse, curso acadêmico, respeitando a minha escolha profissional, me dando apoio,
familiares dando apoio para ele ir atrás de uma vaga no curso que fosse do meu interesse, não me impondo nada, claro. Mas é claro que aqui eu estou falando só de alguns aportes mais relacionados à própria consciência, ao próprio indivíduo, mas também dá para ressaltar alguns que poucas pessoas refletem sobre. Por exemplo, o fato de nós vivermos num país com grande liberdade de expressão, como é o Brasil. Porque aqui no Brasil você pode se expor como bem entender, expressar como bem entender, claro, lidando com as consequências, mas sem nenhum ou qualquer, ou quase nenhum tipo de repressão. Eu considero isso ser um aporte também. Ou mesmo o próprio multiculturalismo do Brasil. A gente sabe que, historicamente, a gente tem uma diversidade cultural muito grande. Então, isso pode auxiliar a desenvolver a chamada alteridade cultural. O que é alteridade cultural? Você entender que existem diversas culturas, mas que todas devem ser respeitadas. E aí, esse ponto de respeito a todas as culturas, a todas as demais pessoas, tem muita relação com o que a própria Conscienciologia propõe através de universalismo e megafraternidade, por exemplo. Ter amor por todas as consciências. Sim. Então, aqui eu citei vários, mas tem muitos outros, mas esses eu considero que são os principais. Agora, olhando, né, tudo isso que você falou do ponto de vista dos aportes, né, você citou de bons exemplos e a gente percebe que tem muitas famílias, muitas pessoas que não tiveram isso. Até mesmo o Estado, né, do ponto de vista de gestão, ele busca fazer com que os pais coloquem, né, os alunos, as crianças na escola, né, que eles se tornem alunos, que eles se tornem estudantes. E não é sempre assim. A gente percebe que há uma evasão escolar muito grande. Eles precisam, às vezes, ser uma força produtiva, né, de renda para a família. Então, às vezes, o governo até tenta ajudar do ponto de vista de uma renda extra para permitir com que esses jovens fiquem nas escolas. Mas a gente sabe que isso é algo complicado no nosso país, né, porque a gente percebe lacunas muito grandes. Agora, existe uma coisa que a gente percebe e vem de encontro aqui com uma questão que a gente sabe que você está escrevendo um artigo sobre essa questão de aportes proexológicos, né? Ou seja, favoráveis ao projeto de vida. E dentro desse aporte, você considera o processo da mãe tenepsista. Só assim, olhando uma coisa que a gente percebe que, do ponto de vista da proexologia, dentro do ponto de vista da ciência proex, a gente não visualiza a mãe como um aporte. A gente visualiza a mãe como uma cláusula pétrea, uma cláusula, né, igual um processo de direito. A gente visualiza isso, vamos dizer assim, algo fundamental, né, do ponto de vista ali da nossa existência, né? Lógico que o pai também é importante, mas a gente percebe que o processo materno, a maternagem, é muito forte dentro da ProEx. Agora, a gente pode admitir e observar que se a mãe, ela, do ponto de vista inesperado, dentro do nosso planejamento, ela de repente, a gente escolheu por algumas características, e que, vamos imaginar que ela também tenha feito o curso intermissivo, ela também tenha lucidez, né, perante o que seria o ideal dentro de uma programação existencial, dentro de um projeto de vida. Isso seria algo planejado também dentro da cláusula pétrea. Mas, ela fazendo TENEPs, e isso não sendo esperado dentro desse planejamento, isso pode ser um aporte. Então, imagina que pode ser assim, dentro de uma condição de planejamento, a gente não saberia se a pessoa ia desenvolver, a mãe ali ia desenvolver tais características, ou ia recuperar determinados cons, né, unidades de lucidez, ela iria, de alguma maneira, atilar, ela iria usar, né, esse artifício da TENEPs, que a gente sabe que é o quê? Para muita gente que não ouviu falar, é a técnica que no Espiritismo se usa muito, que é o passe para o escuro. E o passe para o escuro é de você ficar pensando de uma maneira benfazeja, jogando energias para o escuro, para ninguém, no teu quarto, durante todos os dias, por 1 hora, pensando bem da humanidade, ou seja, emanando uma irradiação de pensamentos, de sentimentos, de energias positivas, ajudando aí o cosmos. A gente sabe que isso não é uma coisa fácil, não é uma coisa simples.
até para se ter organização para isso, né? Então, há de abrir mão de muitas coisas para colocar esse trabalho em operação. E você, pelo que eu estou percebendo, a sua mãe faz isso, né? Então, como que isso funciona como processo de aporte para você? Mas eu queria que você não falasse agora, vamos para um rápido intervalo comercial e no retorno você responde. Você que está conosco, você está na RCI, Rádio de Comunicação Iguaçu, e estamos aqui na onda do rádio, né? E aqui é um programa da Apex, é um programa da Associação Internacional da Programação Assistencial, com o nome Projeto de Vida. Projeto de Vida, todos os sábados, entre 10 e as 11 horas, trazendo então um entrevistado, fazendo justamente essa reflexão do que nós estamos fazendo aqui nesse planeta Terra, do qual que é a nossa programação, qual que é o nosso projeto, o que a gente de alguma maneira planejou para colocar aqui em prática. Tem muita gente nos acompanhando, principalmente no Facebook. Eu vou falar aqui o nome de algumas pessoas. Tem a Janice Alves, o Eduardo Zanella, tem a Simone também Zanella, tem o Fabiano Belling, tem a Luana Freislemben, tem o Eduardo Ribeiro, Alice Ferreira, tem a Alice Maria Costa, Maia, a Rosa Nunes, tem o Guilherme, não, a Denise Tonieri, Eliane Galotti, Janete Guarese, e assim vai. Muita gente aqui, né, apoiando o Charles. Então, bom dia a todos, agradecemos aí a presença e a participação. Nós deixamos essa questão no ar, né? Então, retomando, que a gente sabe que a mãe é uma cláusula pétrea, é aquela história que a gente fala, né? Que às vezes os pais até no momento assim de sermão, às vezes, naquele tom mais pesado, fala: não adianta você reclamar porque você que escolheu, né? Você que escolheu nascer com a gente. Né? E basicamente a gente estuda na Consciologia que isso não é errado, né? A gente percebe que tem muitas pessoas que escolheram seus pais, outros não. Esse eu vou querer até chegar e falar assim, ó, às vezes a pessoa não teve escolha, ela foi um processo do karma. A lei do karma, dentro de uma condição de inseparabilidade da lei da causa e efeito, ela também aproxima as pessoas de uma maneira instintiva. Então tem muita gente que não tem uma programação existencial. Tem muita gente que não tem um projeto de vida, não nasceu com ele. Mas não quer dizer que ele não possa desenvolver nessa vida para a próxima. Então, quer dizer, não perca as esperanças. Para quem não está entendendo patavina, que acha que não é comigo, calma. É para todo mundo estudar, para todo mundo levar isso em consideração. Agora, vamos avaliar esse aspecto que o Charles, pensando que ele fez lá um curso intermissivo, que ele planejou a vida humana, ele com certeza planejou os pais. Porque são peças-chaves dentro de um planejamento de vida. Vocês concordam? Poxa, quem vai ser meu pai? Para onde que eu vou nascer? Qual que é a cultura, a formação? O que eu vim resolver acertar os ponteiros com essa turma? O que eles vão me ajudar? Então, tudo isso é planejado, é esquematizado e a vida humana acaba ganhando um peso, uma seriedade. Então, a gente vê o Charles falando, olha, eu considero meus pais importantes, ele colocou isso, mas ele está chamando um aporte de uma situação que ele vê, talvez inesperada, a mãe fazendo esse passe para o escuro, essa TENEPS, essa doação benfazeja de energias, pensando bem do cosmos. E qual que é o efeito disso na tua vida, Charles? Olha, pois é, eu comecei a pensar sobre esse tema, me veio à tona quando a minha mãe, ela comentou sobre um curso que ela fez, chamado Curso dos Três Futuros, ministrado pelo professor Laínio Loche, da PEC. Ela comentou nesse curso que uma aluna comentou sobre, numa próxima existência, ela se planejar para vir acompanhada de pai ou mãe tenepsista.
Isso me deixou um pouco curioso, intrigado, porque eu pensei, eu tenho uma mãe kinestesista. E aí eu comecei a pensar, levantei hipóteses de por que será que eu vim com um parente próximo que é praticante dessa tarefa energética pessoal. Então eu comecei a levantar a hipótese disso ser um aporte, porque eu pensei num ponto importante, que é a questão dos desvios proexológicos, ou seja, você se desviar de alguma forma do que você veio para fazer. Então, né, se você se programou para fazer um livro, por exemplo, escrever um livro importante, aí você não vai lá escrever um livro, por exemplo. Então, você tem um desvio proexológico. Eu pensei nessa questão porque, como minha mãe e meu padrasto também praticam TNS, isso cria um holopensene, ou seja, um ambiente onde eu vivo conscienciológico, assistencial. Então, isso está presente na minha vida desde a minha infância e minha adolescência. Então, eu pensei que sem esse holopensene assistencial, sem esse holopensene da tarefa energética pessoal, poderia sim haver um desvio proexológico, ou seja, eu me desviar do que eu tinha que fazer. Poderia ir para outro tipo de atividade. Porque nesse momento, por exemplo, eu estou no momento evolutivo, que eu tenho que tomar muitas decisões importantes. Por exemplo, a decisão profissional. Então, eu não sei se sem essa energia de tarefa da TENEP, eu estaria seguindo nesse meu rumo da minha programação existencial, eu estaria seguindo nesse caminho. Então, é uma coisa que eu penso bastante, por isso que eu decidi escrever sobre. Muito bom. Agora, só para a gente ter uma ideia, com quantos anos você começou a trabalhar, pensar nas questões da Consciologia, né? Isso eu penso que foi mais um aporte, porque eu tive acesso aos cursos da Conscienciologia, às ideias do paradigma consciencial, desde os 13 anos. Eu fiz o meu primeiro curso introdutório, o CIP, com 13 anos. Aos 14 fiz o ECP1, que é um outro curso. Nos anos seguintes fiz mais alguns. Viajei para Foz, também com a minha mãe, para realizar alguns cursos. Só que é claro que no início, nessa época, eu me sentia um pouco, de certa forma, revoltado com aquilo que eu estava estudando, porque era muita coisa para eu pensar na época. Não era meu foco, eu tinha outras prioridades naquele momento. Mas é claro que, por ter começado cedo a interagir com esse paradigma, com essas ideias, foi ocorrendo uma transição gradativa, até eu conseguir assumir essa condição de inversão existencial, de antecipar passos da minha programação de vida e começar a pensar em tudo isso. Entendi. Então, eu considero que o fato de eu ter estudado sobre isso cedo me ajudou a me organizar melhor para executar aquilo que eu me planejei para fazer nessa vida. A única coisa que vale a pena a gente refletir, que isso tem a ver com os méritos, né? Tem a ver com a ficha evolutiva pessoal, tem a ver com os créditos que a pessoa tem no cosmos, né? Para ela poder, a consciência, a personalidade, para ela poder ter capacidade de escolha do ponto de vista de uma programação existencial. Então, o que a gente está querendo dizer é o seguinte: é todo mundo que pode escolher, vamos dizer assim, uma mãe, um pai, que tenham determinadas características que vão potencializar muito o desempenho na próxima vida? Não. Não é todo mundo que tem essa capacidade de escolha. Por quê? Escolher o excelente, o top, escolher, vamos dizer assim, a condição ideal, é o que as pessoas querem, mas elas têm mérito para isso? É uma coisa que a gente tem que levantar. Agora, como conseguir o mérito? Tipo assim, qual que é por onde começar? Por onde a consciência ela parte para ter esses direitos? Ela parte justamente de uma ação lá no passado de pensar nos outros, de fazer assistência. Então, provavelmente, o Charles, em outras existências, ele fez alguma coisa, ele tem dentro da ficha evolutiva algo de altruísmo, algo de assistencialidade. E isso deu crédito, né? Porque o cosmos é assim, pessoal. É tipo, vocês não... Olha, a gente pensa na justiça humana. Esqueça essa justiça humana. E esqueça o fato de você querer ser justiceiro também. Ou seja, fazer justiça com as próprias mãos. Esqueça, isso é uma bobagem total. Porque o cosmos, ele faz a sua justiça. O cosmos, ele faz esse acerto pela relação de causa e efeito. Portanto, o que é da pessoa vai para a pessoa, seja bom ou seja ruim. O que é ruim, a gente não está querendo dizer que é maldade e tal. Não, quer dizer que ele vai ter que acertar aqueles ponteiros. Então, se a pessoa ele fez bondade com um monte de gente, ele se liberta. Se ele fez maldades, passou a perna, desvio de dinheiro,
ou seja, tirou o benefício de alguém para proveito próprio, ele, na verdade, ele está criando um enrosco com aquela turma, está criando uma dívida com aquela turma. Então, isso, de alguma maneira, debilita quando ele faz que nem você, né, Charles? Olha, eu quero uns pais assim. Não dá, cara, porque a sua ficha está suja. A sua ficha tem que ser limpa. Você tem que começar por onde? Então, isso é um processo, demora. Então, o que a gente está chamando a atenção, né, Charles? Que muitas vezes o seu mérito lá no passado para escolher pais que têm ali uma percepção mais avançada, isso, na verdade, já foi o mérito na programação existencial. E que muitas vezes isso já não é um aporte, porque era uma coisa que você fala, não, olha, eu quero isso. Eu quero usar, entendeu? Se eu posso, eu quero. É mais ou menos assim. Então isso não seria um aporte. O aporte, ele seria alguma coisa que é de surpresa, ele aparece, que não foi planejado, mas vai lá, bimba, né? Você imagina, o Charles está querendo fazer ali uma pós-graduação, aparece alguém que, vou injetar um dinheiro, olha, a fundo perdido, e o Charles vai fazer essa pós-graduação. E você não esperava daquela oportunidade, mas ela se abre. Isso é um aporte. Eu só estou falando para o grande público, para as pessoas terem uma percepção que, quando é inesperado dentro de um planejamento, isso é o aporte. É mais ou menos isso. Mas vale a pena. Agora, vamos só também ver aqui uma questão que, às vezes, né, a gente pode acabar não aproveitando esses aportes ou essas condições benfazejas, né, seja por não dar atenção, imaturidade, o porão consciencial, né, que é uma fase que a gente sabe que às vezes acontece com jovens, né, que a gente percebe que ele programou, ele está super apto, ele de alguma maneira se colocou naquela condição benfazeja, mas ele chega e ele fala, quer saber? Eu não quero. Agora eu não estou com vontade, né? Então, basicamente, isso tem a ver com um processo, às vezes, até mesmo da imaturidade circunstancial. Agora, você acha que, mesmo sem a utilização de aportes desses processos, é possível atingir, né, vamos dizer assim, a completude da programação existencial? Mas eu também vou pedir para você não responder agora. Vamos para um rápido intervalo comercial e já voltamos. Para quem está nos escutando, estamos aqui na RCI, sempre ao seu lado, programa Projeto de Vida. Eu sou André Chataloff, estamos aqui com Charles Souza e o Charles está falando sobre aportes proexológicos, ou seja, do projeto de vida, com relação até os jovens recebendo esse tipo de aportes e principalmente os jovens inversores, aqueles que querem antecipar aquela condição de assistência, às vezes que é natural, que geralmente as pessoas buscam no final da vida humana, depois de assentarem, produzirem, conseguirem ali seu pé de meia, conseguirem criar seus filhos, ter ali uma vida, né, estável, e aí eles acabam fazendo trabalhos assistenciais, ajudando comunidades, assim vai. E o inversor, ele antecipa aquela condição que muitas vezes as pessoas fazem lá na frente, ele antecipa para a juventude numa situação que ele não tem ainda a casa pronta, não tem a vida estabilizada, mas ele já ajuda os outros. Então a gente percebe que os inversores, então ele chama atenção por isso, e ele está falando sobre os aportes. E nós jogamos uma questão no ar. Quando a pessoa, esse inversor, mesmo tendo esse aporte, mesmo tendo tudo isso planejado, ele acaba abrindo mão e não usando por uma falta de lucidez, de maturidade. E a gente quer saber, ele vai cumprir ou não o projeto de vida dele? Charles, qual que é a resposta? Então, eu acho que não se atentar ao uso dos aportes faz com que talvez completar tudo aquilo que você precisa fazer nessa vida não seja possível. Ou, se for possível, é muito mais difícil. Eu costumo usar uma metáfora de que o permitivista, ou seja, a pessoa que se planejou para executar a programação de vida dela, que não utiliza as ferramentas que ela tem, os aportes, equivale ao médico que vai realizar uma cirurgia, pode até realizar adequadamente, mas ele não utiliza todas as ferramentas disponíveis. Então ele pode até conseguir realizar a cirurgia, mas fica bem mais difícil sem as ferramentas disponíveis.
A mesma coisa para a execução da programação de vida, ao meu ver. Então o caminho fica bem mais árduo. Agora também tem que ser ressaltado que é praticamente impossível não receber nenhum aporte. Porque, por hipótese, o próprio curso intermissivo, para poder se planejar para a ProEx, para a programação existencial, já é um aporte. Se a consciência está progredindo na evolução dela, é claro que ela vai receber ferramentas para poder avançar ainda mais. Eu tenho um exemplo prático meu. Ano passado eu cessei os estudos para o vestibular por um tempo, depois do vestibular de inverno. Então eu foquei mais em atividades que não eram muito produtivas, como assistir televisão e jogar videogame. Claro que não tem problema, né? É um lazer, é fundamental, mas na quantidade de horário certo. Então eu comecei um tempo, alguns dias, a extrapolar isso. E eu pensei que eu poderia aproveitar melhor o meu tempo. Então eu comecei a pensar, eu gosto muito de escrever. Então eu passei a criar o meu primeiro artigo sobre programação existencial. Então, depois de um tempo, com as correções necessárias, recebendo retorno para corrigir o artigo, eu consegui publicá-lo na revista Proexologia. E, surpreendentemente, alguns meses depois, eu fui chamado para realizar essa entrevista, que tem muito a ver com o meu artigo, aqui no Projeto de Vida. E também fui chamado para apresentar o artigo no CIPROEX, o Congresso Internacional de Programação Existencial. Inclusive, eu gostaria de aproveitar para fazer um convite a todos que estão acompanhando. E nos dias 19 e 20 de junho vai ocorrer o 5º CIPROEX, o 5º Congresso Internacional de Programação Existencial. E nesse congresso eu vou apresentar sobre o vestibular como um momento decisivo para o inversor. E além de mim vão ter outros professores fera no assunto, outros professores muito experientes falando sobre programação de vida. Então, fica aí meu convite a todos que estão acompanhando. Mas continuando na minha questão, ali depois de eu ter escrito o artigo, ter sido chamado para a entrevista e para o CIPROEX, eu considero que foram duas oportunidades, mas mais importante, duas responsabilidades. Porque eu acabei me dedicando para escrever o artigo. Eu pensei, e se eu tivesse ficado só jogando videogame, só assistindo televisão? Qual seria o prejuízo evolutivo de eu não estar aqui podendo esclarecer sobre algumas ideias de programação de vida? E também é importante qual o prejuízo que seria de eu não ter me assistido para começar a escrita. Então, se eu não tivesse me atentado a essa oportunidade, eu não teria dado um passo que eu considero muito importante na minha programação de vida. Provavelmente teria realizado talvez um desvio praxológico. Então, essa é a minha visão. Charles, assim, a gente já está indo meio para os finalmente, mas tem uma pergunta aqui da Denise Tonieri que vale a pena talvez você responder, se você puder responder sucintamente. Ela está querendo saber o seguinte, ela gostaria de saber se você recebeu algum tipo de pressão dos seus colegas, né, na juventude agora, dessa maneira não convencional de encarar a vida, né? E como você soube lidar com isso? Olha, eu considero que sim, teve uma certa pressão, mas também não foi muito dos outros, foi também de mim, de pensar, eu tenho alguma coisa que eu quero fazer a mais, alguma coisa produtiva na minha existência. Então eu vou me dedicar para fazer isso. Não foi, digamos, só dos outros, ou também só de mim. É claro que tem uma certa cobrança, por eu querer fazer algo importante, mas nada muito deslocado, a ponto de eu me desesperar, ou de ficar, talvez, debatendo com aquilo, ficar ansioso, esse tipo de coisa. Eu acho que teve uma cobrança necessária somente para fazer o que precisa ser feito. Muito obrigado, Charles. Nós agradecemos a sua participação. A gente teria outras perguntas aqui, eu acho que mais assuntos, né, para a gente explorar contigo, mas a gente vê que o tempo, né, ele é imperativo. E isso mostra só uma coisa, que você deve trabalhar mais esse assunto, a gente deve explorar mais questões relacionadas ao processo da inversão existencial, desse processo, né, da antecipação de tarefas assistenciais ainda na juventude, de uma maneira lúcida, né, o que isso impacta na programação existencial, no projeto de vida, né? Então agradecemos, muito obrigado, tá, Charles? Obrigado, eu que agradeço. Foi um privilégio poder estar aqui debatendo sobre um tema muito importante. Obrigado. Bom, nós que agradecemos. E agora vamos por uma dica de hoje, que é o Proexis no Mundo. Vamos a esse recado. Bem-vindos ao Proexis no Mundo. Olá, meu nome é Gabriel Baldiceira, sou engenheiro e voluntário da PEX desde 2016.
Bom, eu conheci a Conscienciologia no ano de 2010, por meio de um post patrocinado no Facebook intitulado Chamado aos Intermissivistas, que instigava o leitor a respeito de uma sensação de ter nascido para a realização de algum propósito específico de vida, uma missão. Consequentemente, eu compareci a uma das unidades do IPC aqui em Porto Alegre, onde eu participei de diversas palestras gratuitas e assisti a diversas tertúlias também. Isso me facultou a uma melhor assimilação do paradigma consciencial, mas eu concordo que demorei um pouco para concordar com as verdades relativas de ponta propostas, seja pelo meu passado religioso e pelo apreço ao cientificismo, que é muito materialista. Bom, mas superada essa minha questão do ceticismo e da aversão às questões extrafísicas, essas manifestações extrafísicas, eu fiz o ECP1, que assim me autorizou a iniciar o meu voluntariado no IPC, onde eu voluntariei por 3 anos, mas devido a essas questões de uma maior afinidade com a programação existencial, que foi o que me levou a conhecer a Conscienciologia, eu fiz a migração para o voluntariado da PEX. No ano de 2016, no final mais ou menos, em 2017, eu estava passando por umas questões muito turbulentas da minha vida, a respeito de uns aportes que eu havia recebido, não estava sabendo lidar direito com ele, estava me deixando um pouco assediado. Eu marquei um CAPEX com a equipe aqui de Porto Alegre e com o professor Caio Polizel, que me ajudou a aclarar essas questões e me colocou em contato com o professor Everaldo Bergonzini. Pude fazer uma assistência ainda maior, mais aprofundada nessas minhas questões e me ajudar a achar algumas soluções, entender melhor o processo do ponto de vista multidimensional, e com isso eu pude, além de me ajudar melhor também o meu grupo Karma, que é a minha família, que também não estava tendo tantas condições de lidar com isso, do modo desejado. Desde já eu queria expressar meu sentimento de gratidão pela equipe, pelo professor Caio, pelo professor Everaldo Bergonzini, que foram um grande aporte na minha vida, essas sinapses que eles me ajudaram a promover, e convidar todos que se identificaram com a minha história ou que tenham alguma questão a respeito do seu planejamento de vida, que gostariam de deixar mais claro ou enxergar de um ponto de vista mais multidimensional, que compareçam a uma das unidades da PEX ou que entrem no site, realizem alguns cursos, marquem um atendimento CAPEX, que vai ser de grande ajuda na vida delas. Bom, é isso. Quero agradecer a todos. Obrigado pelo tempo de vocês. Acabamos de presenciar mais um Proexis no mundo. O que as pessoas estão fazendo, agregando valor à sua existência. É isso daí, pessoal. E vocês gostaram aí do nosso programa? Assim, só para fazer um fechamento de uma questão que levantamos lá no início, né, que é basicamente a pergunta do dia, que qual que é a relevância do inversor, do jovem, estudar sobre o programa existencial, sobre a programação existencial, né, o projeto de vida. A gente percebe que isso é fundamental, porque pode abrir situações e favorecer com que não perdemos tempo, o jovem não perca tempo, e ele observe coisas que são relevantes dentro do processo individual, até mesmo ali da própria juventude, né? A gente sabe que a juventude nós temos que fazer escolhas. Quanto mais lucidez o jovem tiver, quanto mais informação, vocês pais, pai, mãe, informem, conversem com os filhos. A melhor vacina da infância e a juventude chama-se conversa familiar. Ambiente familiar, qualidade e o processo saudável da família, do núcleo familiar. Quanto mais harmonia essa família tiver, quanto mais acolhimento o jovem tiver, a criança tiver, pode ter certeza que ele vai se tornar um adulto saudável e maduro. Tá? Então, a responsabilidade dos pais de ter a paciência, né, de ter a dedicação para os filhos e dar apoio, sim, e investir, sim, com o objetivo de que eles se tornem melhores e tenham esse ambiente fértil para crescer e desenvolver.
Então, viva os pais, viva, né, ou seja, essa força importante na vida de todo jovem, de toda criança, tá? Então, pessoal, esperamos que vocês tenham gostado do programa de hoje. Continue com a programação RCI e até sábado que vem, das 10 às 11 horas, sempre aqui na RCI. Tchau!